Olá, amigos do Cartaz da Cidade, tudo bem? Eu sou o Sidney Lima e estou aqui mais uma vez com vocês com o Em Cartaz. Hoje estamos tendo a feliz satisfação de estarmos aqui com uma pessoa amiga, uma mãe, uma mulher, uma médica, uma competente pessoa que administra a saúde na cidade de Juazeiro, que é a doutora Fabiola, e nós vamos saber um pouco mais dessa espetacular mulher que tem tanto ajudado a cidade de Juazeiro. Doutora Fabiola Dantas Lima Ribeiro, tudo bom com a senhora? Tudo bem, Sidney. Então, obrigada pelo convite aqui Nós para que participar do programa. É um prazer estar aqui. Nós que agradecemos, porque é uma honra ter uma pessoa como a senhora, independente da amizade que a gente tem. Nós sabemos que a agenda da senhora é um pouco complexa. A gente sempre agradece as pessoas que dão essa oportunidade para o Em Cartaz, para que possa levar também a informação para o internauta do jeito que ela tem que ser levada, sem sensacionalismo, sem muita presepada, sem muita zoada, de uma forma que as pessoas possam saber realmente quem é a pessoa que está sendo entrevistada e o que ela faz, não só para a sociedade, como também para todas aquelas pessoas que estão dependendo dela de alguma forma. Ok. Então, doutora, para começar, quem é a doutora Fabiola? Bom, eu sou Fabiola, juazeirense, nascida aqui no Hospital Promatre, em 1979. Sou filha de Dulce Ribeiro, Zacarias, meus pais. Doutora Dulce, a vice-prefeita, né? Sim, minha mãe é a vice-prefeita, atual vice-prefeita, junto com Paulo Bonfim. Fui criada aqui em Juazeiro, nascida e criada aqui em Juazeiro, né? Com muita alegria vivia aqui nessa cidade. E quando chegou minha determinada idade, saí daqui da nossa cidade, porque naquela época a gente ainda não tinha universidades aqui, a gente ainda não tinha toda esse suporte educacional que hoje a nossa cidade já tem, né? E eu fui para Maceió, Alagoas, onde eu fui estudar o restinho do segundo grau. E lá fiz minha vida acadêmica e decidi, né, fazer medicina, né, como escolha de profissão. Inicialmente, comecei a faculdade assim depois de muito estudo. Passei inicialmente no vestibular no Rio de Janeiro. Com um ano que estava lá, eu passei em Maceió, na Federal de Alagoas. Aí eu retornei do Rio de Janeiro para retomar para a cidade de Alagoas. E lá eu concluí meu curso de medicina, né, em 2004. E é isso. E depois de lá eu resolvi entrar realmente dentro do mundo da assistência ao parto, que foi onde eu me encontrei quanto profissional realmente, né? Sempre tive, de alguma forma, uma referência muito positiva na minha vida de profissional médica, que foi minha mãe, né? Mas não quis seguir a especialidade dela, né? Minha mãe é cardiologista de formação e eu resolvi ir para o mundo da assistência ao parto, ao nascimento, e escolhi fazer ginecologia obstetrícia, onde fui fazer no IMIP, em Recife, e de lá, eu pensando que ainda eu queria fazer essa área, mas eu queria sair um pouco assim da vida um pouco corrida da obstetrícia, né, que não tem hora para nada, tal. Fiz, não, vou para São Paulo agora, vou fazer residência em reprodução humana. Então, fui fazer reprodução humana e depois fui fazer endoscopia ginecológica também em São Paulo, no Hospital Pérola Baiton. Depois disso, retornei aqui para a nossa cidade, onde eu sempre tive o desejo de retornar para cá, retornar por conta da minha família, meus pais sempre estiveram aqui, retornar por conta das minhas irmãs que também retornaram para cá, e retornar para a minha cidade, que eu sempre me via com aquele intuito de que eu saí daqui, que eu me formei e que eu também tinha um compromisso social com essa cidade de retornar como profissional e poder ajudar as mulheres aqui de Juazeiro. Perfeito. E aí retornei para cá. E constituiu a sua própria família aqui, inclusive, né? Aí é um bloco à parte, viu, Sidney? Porque aí nessa história aí realmente eu reencontrei um amigo de infância, que é meu marido, né, Sérgio Pita. Muito amigo nosso também. Pois é, então nos reencontramos aqui, eu já formada, ele também.
E aí iniciamos a nossa história de amor, que ela tá aí com reticência, né? Com frutos. Exatamente, com frutos. Temos 2 filhas lindas e estamos construindo a nossa história e nossa família. Graças a Deus. E a senhora falou que não quis seguir a carreira da mãe. A gente até acha interessante isso, porque dentro da família acaba tendo mais especialidades para os casos de necessidade. Sim. Mas o que foi que levou a senhora a ser médica? Foi a origem da família pela sua mãe já ser médica ou foi uma escolha natural mesmo? Olha bem, Sidney, a escolha de ser médica eu acho que foi uma coisa bem natural. Inicialmente eu acho que eu tive um pouco de resistência para assumir que era o que eu queria para fazer na vida, pelo fato de minha mãe, ela sempre ter trabalhado muito, né? Ela de alguma forma, ela ter sempre tido que estar dedicada ao lado profissional. Então a nossa vida toda foi meu pai realmente levando a gente para ver minha mãe dentro de hospital, enfim, então eu acho que eu tive um certo bloqueio por um determinado tempo, mas quando chegou naquela hora ali, primeiro, segundo ano, onde a gente precisa ver o nosso perfil profissional, o que é que a gente quer ser quando a gente crescer, chegou a hora, né? Eu não que não tem jeito. Pois é, aí nessa hora eu fui pensando, meu teste vocacional deu uma coisa que não tinha nada a ver comigo, né? E aí eu comecei a ver que eu gostava muito de lidar com gente, que eu gostava muito de cuidar de pessoas. E aí para mim não veio outra coisa a não ser fazer medicina. Eu resolvi fazer medicina no primeiro ou segundo ano, quando eu digo assim, que eu consegui verbalizar essa minha vontade, né? Mas eu acho que por trás disso também teve aquela situação da gente saber que é um curso super concorrido, de que será que eu vou passar. Então vem todas essas expectativas, né? Mas a partir do momento que eu resolvi que eu iria fazer medicina, eu coloquei isso na minha cabeça e passou a ser meu objetivo de vida. E passei a estudar de manhã, de tarde, de noite, até conseguir passar no vestibular e poder abraçar essa profissão que hoje eu posso lhe dizer que eu não tinha como ser outra coisa, né? Porque assim, eu me sinto extremamente realizada com a profissão que eu escolhi fazer, né? E principalmente a minha especialidade. Eu me encontrei mesmo realmente na medicina e dentro da ginecologia obstetrícia. Eu acho que foi uma grande dádiva de Deus eu ter conseguido me encontrar dentro da profissão que eu escolhi. Que bom para a senhora e que bom para nós, que podemos usufruir de todos os seus conhecimentos adquiridos. Agora, depois da medicina, a senhora já assumiu alguns cargos públicos e esses cargos, eles são cargos voltados à administração, não mais à medicina. Como foi que surgiu essa veia administrativa também em sua vida? Bom, Sidney, isso ocorreu também assim, de uma forma inesperada. Eu costumo dizer que algumas coisas, principalmente as melhores, a gente às vezes nem precisa planejar muito, elas chegam até a gente. E a questão de gestão foi muito dessa forma, né? Em 2011, eu fui chamada pela diretoria do Hospital Dom Malan para assumir a coordenação médica da ginecologia obstetrícia, daquele serviço, né? Inicialmente fui muito resistente, que eu não quero, é muito estresse e tal, e tal, e tal. Mas iniciei lá esse desafio e realmente foi uma coisa que eu me identifiquei. Eu gosto de lidar com pessoas, né? Eu inicialmente lá eu tinha um contato mesmo com os profissionais médicos, com os meus colegas de plantão, né? E diante disso eu fui encontrando uma forma de administrar as necessidades da gestão do hospital, né? Tentando entender também o lado dos colegas, dos profissionais. Então, eu sempre tive muito esse perfil de olhar o lado da gestão e também do profissional que está inserido dentro do modelo assistencial. E eu acredito que tenha dado certo, né? Porque eu iniciei isso lá em Petrolina, né? E quando foi mais ou menos em março de 2012, eu fui chamada pelo então secretário Biratã Moreira, o famoso Bira, né? Ele me chamou, né? Na verdade, ele me chamou em janeiro de 2012, eu ainda estava num momento pessoal um pouco delicado, não vou.
E aí, depois, eu resolvi assumir o convite de assumir a diretoria médica do Hospital Materno Infantil, que na época era a Maternidade Municipal de Juazeiro. E lá, então, eu iniciei essa caminhada, né? Que aí não era mais só lidar só com os colegas médicos. Lá a gente lidava com os médicos, mas de uma forma muito tranquila. A gente conseguiu adentrar nos espaços administrativos com todas as outras classes profissionais e fizemos um trabalho que eu considero assim, para mim foi muito forte para mim enquanto pessoa, foi muito desafiador, né? Mas antes de tudo foi muito motivador. Porque eu trabalhei dentro da área que eu acredito, então eu estava dentro da diretoria de uma maternidade, onde a gente preconiza realmente lá assistência ao parto humanizado. Então, para mim lá, eu vivenciei todos esses anos o que eu acredito. Então, não foi difícil para mim colocar essa vivência da gestão no meu dia a dia, por eu estar sendo realmente motivada a fazer o que eu acreditava. Então, para mim lá foi uma experiência maravilhosa, né? Eu digo que lá sempre vai ser tem um canto reservado no meu coração, por toda a equipe que está lá. A gente tem uma equipe muito boa dentro do hospital, pessoas comprometidas, né? Desde a parte assistencial, enfermeiros obstetras, médicos, né? Técnicos de enfermagem, assistente social, nutricionista, o pessoal da limpeza. A gente tem toda uma equipe que realmente trabalha diuturnamente para que aquele hospital funcione como uma orquestra, para que a gente consiga fazer com que as pessoas recebam uma assistência de qualidade dentro daquele espaço, onde a intenção é realmente que o momento do nascimento ele seja respeitado, né? Ele seja respeitado, ele seja realmente um momento de prazer para a família que precise do nosso atendimento. Perfeito. E o bom de saber de tudo isso é que algumas pessoas, o nosso internauta que está nos assistindo agora, não vão ficar mais imaginando que a doutora Fabíola caiu de paraquedas na pasta da Secretaria da Saúde. A experiência que a senhora acabou de passar aqui, não só na parte médica, mas como também na parte administrativa, nos revela que a escolha não foi aleatória, não foi simplesmente porque estava precisando de alguém, vou pegar a doutora Fabíola, não. Pegou uma pessoa que já tem experiência e já tinha feito uma gestão numa unidade e transformado uma unidade numa unidade acolhedora, como a senhora mesmo acabou de dizer. Isso é bom pra gente. Agora, pegando um pouco o gancho do que a gente acabou de falar da experiência e assumindo a parte da secretária, vamos colocar em cartaz agora a secretária doutora Fabíola. E aí, no dia 8 de junho de 2017, a senhora assumiu a parte de secretária e a pergunta é: como foi que a senhora encontrou a saúde de Juazeiro nesta data, numa responsabilidade ainda um pouco maior que a senhora já tinha exercido até então, que é a responsabilidade de ser a secretária de todo o município na parte da saúde? Sim, então, Sidney, na realidade, assumir esse compromisso de ser secretária de saúde, isso para mim realmente foi muito forte, né? Porque eu costumo falar que eu saí daquele espaço, né? De um quadrado e vim para um espaço muito grande, que é a saúde do município como um todo. Mas, sem dúvida alguma, isso me motivou, né? Ao receber o convite do prefeito Paulo Bonfim. Primeiro me assustou, né? Porque a gente sabe que a responsabilidade é grande, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que eu discuti isso com minha família, eu sempre costumo falar que as nossas decisões elas são muito compartilhadas, então eu precisava do apoio do meu marido para me apoiar frente a isso, dos meus pais. Então, a partir do momento que eu me senti apoiada dentro da minha casa, né, eu me senti fortalecida para poder ser um instrumento, né, mesmo que temporário, para ajudar a saúde pública de Juazeiro. Então, eu me senti confortável para vir nesse momento para a Secretaria de Saúde, porque eu tinha um conhecimento pleno da capacidade de gestão do professor Plínio Amorim, que foi o secretário de saúde anterior a mim, né? Então, eu tive uma noção que a gente estava com uma secretaria muito bem estruturada do ponto de vista organizacional, de processos internos, né? E o que a gente precisava de forma muito enfática a partir daquele momento era a gente investir nos processos internos de trabalho,
na parte mesmo assistencial, que é uma parte que eu tenho um know-how para poder ajudar o município. Os desafios são muito grandes, né? Porque a gente está diante de uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes, né? Então, a gente não tem um núcleo pequeno de pessoas para cuidar. A gente tem hoje 62 equipes de saúde da família. Nós temos unidades hospitalares municipais, como o Hospital Materno-Infantil, a UPA, o pronto atendimento aqui é municipal também, a estrutura do SAMU, a gente tem pronto atendimentos na zona rural também. Então, a nossa área de abrangência, ela é muito grande, né? Aumentando o desafio, né? Sim, sim, sim. Mas assim, isso, apesar do desafio ser grande, ele também tem nos feito, não só eu quanto atual secretária, mas eu tenho uma equipe dentro da Secretaria Municipal de Saúde muito fortalecida e muito engajada para que a gente consiga colocar de uma forma efetiva os melhores processos de trabalho para que a população sinta na ponta uma melhor assistência. Eu sempre tenho costumado falar lá assim, que dificilmente a gente vai conseguir sempre chegar à excelência, mas que ela tem que ser sempre uma nossa tentativa diária de alcançar essa excelência, né? Lógico que as necessidades, elas são diárias, elas são crescentes. Uma coisa que a gente sempre fala que é assim, né? A abelha sempre corre para o mel. Sim. Então, sempre quando a gente estiver prestando uma assistência de saúde com uma certa resolutividade, com uma certa competência, a gente vai ter um maior número de usuários naquele local. Então, o Juazeiro, ele tem sido, de alguma forma também, está tendo uma resposta disso. Para você ter uma ideia, no Hospital Materno-Infantil, a gente iniciou a gestão de lá com 250 partos por mês. Hoje a gente tem de 450 a 500 partos por mês. A gente tem dentro da nossa UPA, a gente tem um número de atendimentos que ultrapassa 4 mil atendimentos mensais. Então, assim, isso não é só de munícipes, né? Então, isso também é reflexo de pessoas que sabem, não, lá em Juazeiro, de alguma forma, né, está acontecendo uma assistência à saúde, que a gente está conseguindo alguma resolutividade, né? Sem dúvida alguma, a gente sabe quais são as nossas fragilidades, a gente não pode fazer de conta que elas não existem, mas a gente tem que se fortalecer também dentro das nossas grandes fortalezas que nós já temos dentro da assistência e tentar buscar forças para melhorar as nossas fragilidades. Perfeito. Inclusive, no próximo bloco, a gente vai questionar a senhora na prática sobre essas fragilidades e sobre as oportunidades e as fortalezas que nós temos para combater essas fragilidades. A gente vai dar um intervalo rapidinho aqui agora para que você possa tomar um cafezinho e para que a doutora também possa tomar uma água, um cafezinho aqui, e a gente volta em 2 minutinhos. Não se esqueça que você pode acessar ao nosso site www.cartaredacidade.com.br para assistir a este e todos os outros programas que nós já tivemos, e nós pedimos a colaboração de vocês para que possam também curtir as nossas páginas, as nossas redes sociais, para que você possa acompanhar de uma forma mais efetiva tudo que o Em Cartaz tem para lhe mostrar, não só da cidade de Juazeiro, como de toda a região norte do estado da Bahia e sul, sudoeste de Pernambuco. Então fique ligado, a gente volta em instantes, rapidinho. Gosto, sim, de mulheres ousadas. Aquelas que não têm receio de assumir-se lindas, sexy e maravilhosas. Mulheres que sabem bem o que querem e o que não querem, sem se importar com conceitos antiquados ou tabus. Mulheres de um novo tempo, o tempo delas. O tempo de elas serem tudo o que podem e o que quiserem ser. Mulheres ousadas são, sim, mulheres que ultrapassam fronteiras, são verdadeiras agentes de transformação de uma sociedade ainda tão hipócrita. Gosto de mulheres ousadas, porque reconheço que as mulheres têm todo o direito do mundo de assumir sua feminilidade, de aproveitarem as coisas boas da vida e de serem imensamente felizes. Até porque poucas coisas no mundo são tão belas quanto um sorriso feminino. E eu simplesmente adoro o sorriso das mulheres ousadas. Seja mulher, seja ousada, seja fascinados. Oi,
restaurante Bode Assado da Anitta chega a Petrolina com o melhor da culinária regional. Carneiro na brasa, kafta de bode, moqueca de surubim e muito, muito mais. Bode Assado da Anitta. Petrolina atrás do Posto Orla. No Supermercado Pague Menos, você paga menos e leva muito mais. É o primeiro supermercado do nosso bairro, que abrange vários bairros, né? E é onde paga menos mesmo. O Supermercado Pague Menos trouxe progresso para nosso bairro. Não falta nada que a gente quer, dificilmente a gente vai no centro procurar alguma coisa. A qualidade é a melhor possível dos produtos, tanto cereais como hortifruti, carne. Tudo é da melhor qualidade. Os funcionários atendem super bem. São excelentes, todos os funcionários, não tenho o que dizer de nenhum. Foi a coisa melhor que já pôde existir aqui pra gente. É o coração da Piranga, é o Supermercado Pague Menos. Supermercado Pague Menos, o supermercado do Louro. Estamos de volta aqui agora com o segundo bloco do Em Cartaz, com a doutora Fabíola, nossa secretária de saúde da cidade de Juazeiro. E neste bloco nós vamos fazer algumas perguntas ainda voltadas à Secretaria de Saúde de nossa cidade. E nós no bloco anterior concluímos que existem muitas dificuldades ainda a serem vencidas na cidade. E a senhora tem quase 2 meses no comando da pasta. E aí, como administradora, a gente tem que perguntar se a senhora já conseguiu elaborar um planejamento para a sua gestão, se já conseguiu respirar na cadeira e se preparar para o futuro, e se já definiu as metas para a sua gestão. Bom, como eu disse para você, a gente pegou uma secretaria já com planejamento administrativo, ele bem elaborado, bem fortalecido, então eu estou tendo como base já isso onde eu cheguei, né? E a gente está colocando como plano de trabalho, como um planejamento da nossa gestão, é realmente a focar nos processos de trabalho, nos seus mais diversos âmbitos dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Então, o nosso objetivo é elaborar os processos de trabalho em todos os âmbitos, na unidade básica de saúde, para os profissionais envolvidos dentro desse cenário. Para isso, a gente está tentando, de uma forma efetiva, se aproximar mais dos profissionais que estão diante dessa assistência. Então, desde o nosso início na secretaria, a gente está tendo um contato direto com os profissionais, com os enfermeiros, com os médicos, com os dentistas. A gente está agora com a próxima semana, um momento já agendado com os agentes comunitários de saúde, na próxima com os técnicos de enfermagem. Então, a gente está como um plano, o nosso planejamento inicial é realmente a gente conseguir, de uma forma efetiva, estabelecer os processos de trabalho dentro da Secretaria de Saúde, nos seus âmbitos mais diversos, nas unidades de saúde, nas unidades especializadas, na policlínica, no Hospital Materno-Infantil, na UPA, no SAMU, e é nisso que a gente está se debruçando, né? Todo momento, toda a equipe, a gente discutindo processos de formação e elaboração de protocolos, né, para que a gente consiga ter isso de uma forma bem estabelecida, para que a gente tenha isso como um instrumento de trabalho para mim, como atual gestora, e para outros que também venham, para que a gente deixe isso como um legado da nossa gestão, para que qualquer profissional que venha adentrar na Secretaria de Saúde, seja na parte assistencial, seja na parte administrativa, ela tenha um conhecimento do que é em tal local que ela for trabalhar, qual é a sua função, qual é a sua atribuição, né? Isso é um trabalho muito minucioso, isso é um trabalho que a gente precisa fazer com muita cautela, né? Lógico que, assim, a partir do momento em que a gente vai querer modificar alguns processos que eles já estão enraizados, que eles já estão sendo tidos no dia a dia do profissional há muito tempo, isso no primeiro momento pode ter alguma resistência, né? Mas a gente está realmente focado nisso, e sem falar também, né, que o nosso objetivo é melhorar as nossas estruturas físicas, né? Isso é um objetivo da gestão Paulo Bonfim e Dulce Ribeiro, né, onde a gente consiga realmente melhorar as estruturas prediais, para que a gente consiga também manter as estruturas abastecidas,
de medicações, de materiais pensos. Então, o planejamento da minha gestão, ela está em cima desses pilares. Então, no processo de trabalho, nas melhorias prediais e manter as estruturas da saúde abastecida do ponto de vista de medicações e de material penso. Eu acho que se eu conseguir, nessa minha estrada, conseguir trazer isso aí de forma efetiva para o município de Juazeiro, eu já consigo terminar minha gestão satisfeita e com o sentimento de dever cumprido. O que me deixa muito tranquilo quando eu ouço isso da senhora, porque na administração, quando a gente vê pessoas que fazem metas muito audaciosas, acabam não conquistando os seus resultados e acabam prejudicando até o seu próprio planejamento. E a senhora parece que está com metas bem consolidadas, bem Sim. planejadas, não precisam ser muito ambiciosas, porque pelo que eu vejo, a senhora quer fazer realmente o que nós temos na cidade funcionar para Sim. a comunidade. Eu acho, Sidney, que é o seguinte, Juazeiro ela já possui uma estrutura da saúde ampla, né? Então, a gente não tem como ficar querendo criar e elaborar, reinventar prédios, fazer estruturas físicas, porque isso também tem um custo financeiro grande. Então, assim, o que a gente tem que fazer é melhorar as nossas estruturas que nós já temos, né? Lógico que ao longo desse processo a gente tem algumas áreas da assistência, principalmente da atenção básica, que estão descobertas, né? Porque a gente teve aí o avanço em relação a moradias aqui dentro de Juazeiro, mais de 11 mil casas foram entregadas aqui dentro do nosso município, então a gente tem áreas desses residenciais que elas estão ainda descobertas, que são áreas que provavelmente a gente vai ter que pleitear junto ao Ministério da Saúde novas unidades de saúde para essas regiões, né? Então isso aí vai de alguma forma refletir novas estruturas físicas para isso. Novas equipes, mas assim, a gente tem que entender também que o SUS, a saúde, ela existe um limite financeiro também. Não adianta a gente querer aumentar tanto a nossa estrutura e a gente não conseguir manter. Então, eu acho que de uma forma muito responsável, o que a gente tem tentado e o que a gente tem como objetivo é fazer com que as nossas estruturas, elas já funcionem de forma adequada, a gente melhore os processos de trabalho e que sim, se tiver situações necessárias de novos prédios, sem dúvida alguma a gestão municipal não vai medir esforços para fazer, mas que de uma forma muito clara, o nosso objetivo não é multiplicar mais estruturas prediais, e sim fazer com que as que a gente tem funcionem de uma forma efetiva, com qualidade, e que isso se reflita realmente na melhor assistência à população. Com certeza, até porque a Organização Mundial da Saúde ela não prevê um número de unidades por habitante, e sim um número de médicos. Se a gente tem um número de médicos que atendam a comunidade, claro que a distância pode até atrapalhar um pouco no primeiro momento. Sim. Mas se a pessoa tiver assistência, mesmo que tenha que pegar um táxi e andar um pouco mais, ela vai ficar satisfeita porque ela vai ter o atendimento médico acontecendo para a sua saúde ser preservada. Então, Agora, é importante eu ressaltar também, sabe, Sidney, que ao longo desses últimos 8 anos, onde a gente teve como gestor Isaac Carvalho, ele disseminou aqui de uma forma muito afetiva, principalmente na zona rural, local que era um tanto esquecido, né? Unidades de saúde, né? Onde aquela população que às vezes a gente tem aqui, distritos que chegam a 100 quilômetros de distância aqui da sede, né? Então, de uma forma muito clara, né? Eu acho que ele já teve esse compromisso como gestor anterior em levar não só a saúde, né? A saúde, a educação, o saneamento para essas áreas mais distantes da região sede. E eu acho que isso hoje aqui nós já temos um reflexo disso, né? Porque a gente já tem na zona rural estruturas, órgãos públicos
que prestam atendimento àquela população e que não precisa se deslocar até aqui ao centro da cidade. Isso já tem um reflexo muito positivo, né? A gente, agora, nossas últimas inaugurações de unidades básicas de saúde, de reforma e de prédio novo, foram em zona rural. Então, a gente teve inauguração no NH3, a gente teve inauguração em Massaroca, a gente teve no Mandacaru. Então, as nossas últimas estruturas de reforma e de prédio novo foi na zona rural, porque a gente sabe também que é uma população que é de extrema importância, né? A gente conseguir levar acesso aos serviços públicos de uma maneira geral para essa população. E sem dúvida alguma, essa gestão, ela vê isso como um compromisso, né? E eu também, estando agora como atual gestora, vejo isso como um ponto extremamente positivo. E mantê-las funcionando como obrigação do seu mandato. Sim, sem dúvida alguma. Perfeito. Tem uma coisa interessante que eu vi quando cheguei aqui em Juazeiro, que é a tal da caravana da saúde. Eu achei um negócio interessante porque está levando a saúde para diversos locais. Sim. Porém, existem também algumas pessoas, algumas opiniões que acham que isso não é tão bom no que diz respeito a aumentar o tempo para se conseguir realmente levar uma saúde definitiva, considerando a caravana da saúde somente um paliativo. Qual é a visão da doutora Fabíola com relação à caravana da saúde? É uma coisa boa ou não é uma coisa tão boa? Eu vejo como uma coisa muito boa, né? Porque a caravana da saúde, ele não é um instrumento único de gestão, foi mais um instrumento de gestão para que a gente consiga ampliar o acesso aos serviços de saúde para determinada população, né? O que é importante a gente salientar é que a caravana da saúde, ela não é um paliativo. Ele é um instrumento onde a gente leva para aquela população algumas especialidades médicas, exames laboratoriais, que a gente sabe que existe uma demanda reprimida dentro daquela localidade, né, para que a gente consiga atender de uma forma mais rápida. Mas nenhum outro processo, nenhum outro dos nossos órgãos, eles continuam funcionando da mesma forma. A gente leva estrutura laboratorial para lá, mas a gente continua tendo estrutura laboratorial na nossa sede com prestação de serviço para a população. A gente continua tendo as especialidades dentro da nossa policlínica. Então, assim, eu não consigo enxergar a caravana da saúde como um instrumento de gestão negativo. Diferente, eu acho que foi um grande avanço, que isso foi iniciado na gestão do prefeito Isaac, né, e está continuando agora com o prefeito Paulo Bonfim. E que, sem dúvida alguma, o prefeito Paulo Bonfim, ele quer investir mais na caravana da saúde. Hoje, a vice-prefeita Dulce Ribeiro, ela vai para todas as caravanas da saúde, atende a população, e a gente quer, de uma forma muito prática, otimizar o serviço que a caravana da saúde ela tem para nos oferecer. Então, a gente realmente, antes de chegar àquela população, a gente sempre fazer um estudo, qual é a área daquela população que está precisando de mais determinada especialidade. E a gente pegar esse especialista e levar para aquele local. A gente quer ampliar alguns serviços em relação, inclusive, a exames complementares, com possibilidade de ultrassonografia, com possibilidade de alguns outros exames, para que a gente consiga fechar a linha de cuidado daquele paciente, né? Então, assim, eu acredito que a caravana da saúde, ela é mais um instrumento que a gente tem para que a gente possa fortalecer a saúde de Juazeiro. É um plus. É um plus, sem dúvida alguma. Então, que fique bem claro aí que a caravana da saúde não é uma gestão administrativa para atender demandas reprimidas. É só um plus para dar algo a mais. Sim. Mas o restante da normalidade está sendo pensado também. Sim. A saúde, ela é extremamente dinâmica, né? Então, assim, a gente está com as necessidades diárias, elas existem, como eu estou colocando, a gente já tem uma estrutura para isso, mas a gente tem uma demanda reprimida, né? E é como eu falei também no início da nossa conversa, a saúde sempre pede mais. Com certeza. Então, se a gente passar a oferecer 100 exames de tomografia, quando eu passar a oferecer 100, daqui a 2 meses eu preciso de 200.
Então, assim, a demanda ela é sempre crescente. Então, a gente sempre vai existir uma necessidade reprimida de atendimento. Então, a Caravana da Saúde, ela atende também essa demanda reprimida, para que a gente consiga dar uma resposta mais rápida para a necessidade do cidadão. Por quê? Se a gente chega, está com a necessidade, e aí eu vou ter que entrar dentro de todo o processo, né, para marcação de um especialista, para marcação de um exame, e quando a caravana chega dentro daquela determinada unidade, a gente consegue atender ali um número grande de pessoas, né, para que a gente consiga resolver de uma forma mais efetiva a necessidade daquela população. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo não é tão grande, mas ainda vou perguntar à senhora uma última coisa que é interessante a população saber. Alguns matemáticos até informam que para cada real investido em saneamento, se economiza R$ 4 em saúde. Eu não sei se essas contas estão exatas, mas como a senhora verifica a situação da administração da saúde na nossa cidade, quando algumas pessoas ainda reclamam um pouco de saneamento básico, da quantidade de muriçocas que tem aqui na cidade, o que fazer para juntar a parte de saneamento com a parte de saúde e tentar minimizar os problemas de nossa cidade? Eu acho que esse cálculo que você colocou, ele é bem verdade, né? O município de Juazeiro, ele também já é reflexo de um investimento feito alto dentro de saneamento, porque Juazeiro, nesses últimos 8 anos, ele veio investindo de uma forma efetiva no saneamento básico. Hoje a gente tem mais de 90% da nossa cidade saneada, né? Mas assim, de uma forma muito clara. A gente hoje precisa, né, terminar de sanear esse restante do que falta, né? Porque onde a gente tem uma cidade saneada, a gente tem uma cidade com melhores indicadores de saúde, né? E eu acredito que isso aí é reflexo de um trabalho feito a várias mãos, né? E com muito compromisso para que a gente realmente consiga ter um reflexo positivo na população aqui da nossa cidade. Perfeito. A senhora gostaria de dar algum recado para os nossos internautas, para que eles pudessem saber um pouco mais da doutora Fabíola, o que ela tem para a nossa cidade e o nosso município? Não, eu acredito que é realmente agradecer ao programa em cartaz, ao colega Sidney, né, e agradecer aos internautas que estão assistindo, né, e me colocar para vocês como atual gestora da saúde, né, com o compromisso de ser realmente uma pessoa inteirada, uma pessoa que não vai medir esforços realmente para buscar melhorias para a nossa cidade. E como eu disse para o prefeito Paulo Bonfim, enquanto aqui eu estiver, eu serei incansável para tentar resolver as demandas da nossa cidade. Perfeito. E agradecer. Perfeito, nós que agradecemos. Estivemos aqui então com a nossa querida amiga doutora Fabíola, e o cartaz é isso, é a forma que você tem de conhecer um pouco mais das pessoas que fazem a nossa região crescer sempre, e estamos à disposição de vocês através do site www.cartazdacidade.com.br e através de todas as nossas redes sociais, onde você poderá assistir este e a todos os outros em cartazes que já foram gravados aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pela atenção, pela compreensão e pela paciência. Conte conosco sempre e estaremos juntos na próxima edição do Em Cartaz.